Importante recapitularmos esse detalhe, senhores senadores. Foi de Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal, quem disse na semana passada que Alexandre vem agindo fora da lei. Que o que não tem cabimento é um inquérito que vai fazer 3 anos e que no varejo cata coisas que ocorrem sem que haja participação do Ministério Público, em que o juiz é o réu, aliás, é a vítima, é o investigador e o juiz final. Isso não existe na democracia. E o meu avô materno, italiano, Pellegrino Marini, já não concordava com a Inquisição na Itália. E manda todo dia recado para mim para não concordar com a Inquisição em lugar nenhum do mundo. O senador Alcolumbre assumiu a presidência do Senado no dia 1º de fevereiro de 2019. Nos 2 anos de mandato, ele ficou conhecido por seus discursos longos e alongados, sem falar na rotineira prática de se esquivar quando provocado por senadores. Por muitas vezes, os senadores, já com as assinaturas para deliberar pedidos de impeachment e CPI contra o judiciário, receberam um oportunamente. Tanto que o ex-presidente saiu queimado e lembrado por uma frase do senador Lazier Martins. Há quem diga que o oportunamente significa nunca. A verdade é que poucos políticos possuem coragem de enfrentar os ministros do Supremo Tribunal, ainda mais após Alexandre de Moraes assumir uma posição de pitbull. E para piorar, vem aumentando as ações em um único sentido, revelando a instrumentalização da corte. O ex-ministro Marco Aurélio criticou as últimas decisões de Alexandre de Moraes e revelou seu receio com a presença dele no TSE. Tenho receio. A presidência do TSE é mais forte do que a presidência do Supremo. O presidente é mais ouvido pelos colegas. São outros 6 integrantes. No Supremo, não. No Supremo, nós somos iguais. Lá no TSE, o presidente e o vice são integrantes do Supremo e estão entre os 3 ministros do STF, que são designados para compor o TSE. Moraes precisa perceber que terá uma responsabilidade muito grande, principalmente porque o atual presidente da República tentará a reeleição, o que é natural. No passado, a pandemia foi usada como desculpa para não avançar os pedidos de impeachment de ministros. Hoje, essa desculpa não cola, mas nada mudou. O senador Rodrigo Pacheco assumiu no dia 1º de fevereiro de 2021, porém a prática do oportunamente continua vigorando. O senador Eduardo Girão passou a última semana tentando consolidar seu requerimento para que o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes seja ouvido na casa. O convite é para uma sessão de debates temáticos sobre os inquéritos que investigam os supostos atos antidemocráticos e o uso de fake news para atacar membros do judiciário. O requerimento 242 do senador foi assinado por 34 senadores e já deveria ter sido deliberado. Existe uma expectativa grande da sociedade sobre um requerimento que eu me preparei para fazer um pronunciamento nessa tribuna. Eu queria saber como é que vai ser o rito de procedimento, se o senhor vai abrir a votação, enquanto isso a gente vai poder fazer os nossos pronunciamentos, porque tem um requerimento muito especial que eu gostaria de fazer o pedido de inclusão, pode ser o último item da pauta, sem problema, que é o requerimento número 242 de 2022, que propõe uma sessão de debates com a participação do ministro Alexandre de Moraes, a fim de esclarecer aos senadores questões atinentes aos inquéritos 4828, 4781, que investigam, respectivamente, a promoção de atos antidemocráticos e uso de fake news. A solicitação que eu lhe faço é para que inclua respeitosamente, é um convite apenas, um simples convite, nós que já sabatinamos o ministro, o Senado sabatinou, e até algumas colocações que ele fez na sabatina, queria defender a Constituição, me parecem
né, e alguns colegas também, eu tenho 34 assinaturas aqui de colegas senadores, me parecem que tem extrapolado um pouco esse entendimento, tem desvirtuado um pouco. Então, eu faço esse apelo em nome da harmonia, da independência dos poderes, da pacificação do Brasil. A razão de ser principal dessa sessão de hoje é a apreciação de autoridades, e assim será, até para aproveitarmos o quórum presencial, porque precisa de votação presencial. Projetos de lei, os requerimentos todos, de qualquer natureza que seja, inclusive de uma natureza muito específica como esse do senador Eduardo Girão, serão apreciados após nós definirmos essa questão das autoridades, porque é exigível a presença física dos senadores. A intenção do convite é que a gente possa garantir a harmonia entre os poderes. Estamos entrando próximo ao momento eleitoral e é importante que de todos os candidatos e também do Poder Judiciário, de todos os poderes, essa harmonia seja um compromisso. Por isso, incentivo o requerimento do senador Eduardo Girão e peço também, senhor presidente, se podemos votá-lo e deliberarmos. Que entre uma votação e outra de autoridade, a gente vote, nem que seja de forma simbólica, o requerimento do senador Girão. Eu não vou entrar no mérito, mas eu sou um dos brasileiros, de um senador da República, que acho que nós não podemos mais fazer cara de paisagem. Já passou do limite as atitudes de vários ministros do Supremo Tribunal Federal, que não é de hoje, interferindo em nomeações do Poder Executivo. Quem não se lembra do processo de impeachment, onde muitos juristas dizem que houve um aborto da Constituição Federal quando se retirou do texto do impeachment a palavra fim dos direitos políticos. Há juristas que dizem que aquilo foi uma manobra inaceitável, como existem outras tantas. E será que nós não podemos sequer fazer um convite a uma autoridade dessa, para que talvez deixe de se achar acima do bem e do mal? Não, e o Senado precisa trazer essa discussão aqui. Então, Eduardo Bolsonaro é o próximo convidado. Traga, aquelas convide, não tem problema. Que ficam potencializando. Então, presidente, para terminar, A palavra está com o senador Márcio Bittar, na sequência... Eu agradeço e, senador Cid, fale quando você quiser. Convide quem você quiser. Agora, respeite quem está falando, rapaz. Respeita quem está falando, só isso. Depois você fala o que você quiser. Portanto, presidente, eu faço o apelo com todo o carinho e o respeito que lhe tenho, que esse requerimento de convite possa ser apreciado entre uma votação e outra. Presidente, a gente já não pode mais negar esse assunto. Onde eu vou, onde eu passo, há cobranças. E não é cobrança de bolsonarista, não. E não é cobrança de Bolsonaro, não, porque eu não sou nenhum nem outro. A cobrança é de uma população que já não suporta mais, que não tolera mais tanto desmandos. E de uma população que sabe que este Senado é a única instituição que pode punir um mau ministro. Portanto, eu acho que chegou a hora, ao substitutivo do ex-senador Anastasia, estabelecendo a PEC do Lazier e a minha PEC, estabeleceu em 10 anos o mandato de ministro. Eu acho que a gente tem que começar por aí. Mas é também o momento de se falar de impeachment de ministro, sim. Porque a gente anda na rua e a cobrança é total. Portanto, senhor presidente, não é uma cobrança insensata. Eu estou falando do ministro que denuncia, que julga e que pune. Eu estou falando do ministro Alexandre de Moraes. Chegou a hora do Senado mostrar que esta casa é uma casa superior, é uma casa que não teme nada. E pichar o ministro torna-se para nós uma tarefa árdua, difícil, delicada, mas necessária. Democracia significa o governo do povo, exercido por representantes eleitos. Conceito acolhido por nossa Constituição. Artigo 1º, parágrafo único. Democracia é soberania popular, amparada por leis e pela Constituição. Governo do povo e não governo do Supremo Tribunal Federal, que é o que tem se insinuado muito constantemente e de forma crescente. Há bastante tempo, senhores senadores, o STF vem incorrendo em deslizes graves contra a Constituição, a carta que deveria zelar.
Pela PEC 35, haveremos de acabar com as indicações políticas, o que tem acontecido há muito tempo em relação ao Supremo. Hoje dominado por ideologia e só não vê quem não quer. E também colocarmos fim ao regime vitalício, da vitaliciedade dos mandatos dos ministros. Quanto aos temores, senhores senadores, quanto aos temores do senhor presidente do Superior Eleitoral, ministro Fachin, sobre temores de turbulência no processo. Não sou eu que adverte sobre esses temores, mas recentemente o ex-ministro Marco Aurélio, que advertiu pela imprensa que o presidente do TCE, durante as eleições, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, poderá se prestar a uma tempestade. Isto é, as eleições correrão grandes riscos quanto à sua normalidade, porque a conduta judicante do ministro Alexandre de Moraes, por tudo que se tem visto, não é confiável. É uma gestão polêmica e atualmente sofrendo veementes protestos por uma série de medidas arbitrárias ao presidir o interminável, ilegal e famigerado inquérito 4781. Não há capitulação de fake news como crime, a ponto de, na semana passada, seu próprio colega de tribunal, o ministro Nunes Marques, declarar que o ministro Alexandre, e é importante recapitularmos esse detalhe, senhores senadores, foi de Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal, quem disse na semana passada que Alexandre vem agindo fora da lei. O pedido de impeachment mais atualizado é o que foi protocolado entre os 23 existentes nas gavetas do Senado, 23 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes, o mais recente, o da semana passada, encaminhado pelo advogado Paulo César Rodrigues Faria. Sabem bem os senhores senadores que impeachment existe justamente como processo de proteção democrática, como censura a ilegalidades cometidas. Para concluir, senador Lazier. Concluindo, ilegalidades cometidas por autoridades superiores no exercício dos poderes da República. E é nosso compromisso, senhor presidente, é da nossa incumbência zelar pela Constituição. E nós não temos feito isso, nós não temos ouvido as manifestações da sociedade. Este Senado tem se mostrado surdo e mudo com relação aos apelos da sociedade, com relação aos arbítrios do ministro Alexandre de Moraes. Eu dei entrada para um simples convite para ouvirmos o ministro Alexandre de Moraes, para que ele possa vir de forma respeitosa comparecer a uma sessão de debates temáticos com o objetivo de esclarecer o Senado a respeito dos inquéritos 428 e 4871. Segundo um número considerável de juristas, dentre eles vou citar apenas um, Dr. Ives Gandra Martins, senador Espiridião Amin. Nos deparamos com uma série de abusos e irregularidades em flagrante violação do sistema acusatório brasileiro, onde a mesma instituição é vítima, investigador e juiz. Ao mandar prender um deputado federal, foram violados de uma única vez a imunidade parlamentar e a independência dos poderes, numa clara escalada autoritária de um poder sobre o outro. Ele deve responder, sim, pelos seus excessos, de acordo com o rito regular do ordenamento jurídico vigente em um Estado democrático de direito, senador Lazier Martins, que está sob ataque frontal no Brasil.
As decisões arbitrárias do ministro Alexandre de Moraes impedem o legítimo exercício de um mandato parlamentar conquistado pelo voto de milhares de cidadãos do Rio de Janeiro. Mesmo diante da gravidade dos acontecimentos, o requerimento está apenas convidando, repito, apenas convidando o magistrado. Fato que deveria ser visto com naturalidade, pois já vieram a essa casa centenas de ministros de Estado sem qualquer dificuldade. Inclusive, semana passada nós tivemos aqui 2 ministros de Estado na Comissão de Direitos Humanos. Essa casa tem se negado sistematicamente a admitir pelo menos um dos 58 pedidos de impeachment dos ministros do Supremo. Negar um mero requerimento como esse é, na prática, alimentar o perigoso alerta dado pelo patrono dessa casa, Rui Barbosa, quando há 110 anos disse que a pior das ditaduras é a do poder judiciário, pois contra ela não há a quem recorrer. Porque o que nós temos hoje, e é muito importante que os próprios ministros do Supremo levem em consideração as nossas falas, é de que quando nós perguntamos nas ruas, senador Espiridião, a mim, de cada 10 pessoas, 8 têm desconfianças com relação ao nosso judiciário. E isso é muito ruim para um país que depende de uma justiça independente, uma justiça que tenha o nosso apoio, mas principalmente a nossa confiança. Mas eu não posso deixar passar essa oportunidade para reiterar o meu pedido para que este requerimento seja apreciado. Não há nenhuma ofensa. Eu, pessoalmente, não consigo entender como é que se abre, no Estado Democrático de Direito, um inquérito sem objeto e sem prazo. Isso, para mim, como modesto advogado formado há 52 anos, 51 anos, é incompatível com a democracia. Então, pode ser que eu tenha que aprender um pouco. E o 4781, 4828, que são os objetos, os inquéritos em questão, sejam corretos. Na minha opinião, eles são inquisitoriais. E ao convidar, não se trata de convocar nem agredir, para que nos explique isso, porque ninguém consegue explicar, e sugiro até que outros juristas sejam convidados, para que tenhamos um debate. O que não tem cabimento é um inquérito que vai fazer 3 anos e que, no varejo, cata coisas que ocorrem sem que haja participação do Ministério Público, em que o juiz é o réu, aliás, é a vítima, é o investigador e o juiz final. Isso não existe na democracia. E o meu avô materno, italiano, Pellegrino Marini, já não concordava com a Inquisição na Itália. E manda todo dia recado para mim para não concordar com a Inquisição em lugar nenhum do mundo. Eu quero lembrar aqui, senhor presidente, ao requerimento que ontem eu fiz, assinado por 34 senadores da República, que convida o ministro Alexandre de Moraes a vir aqui ao Senado Federal. Esses 34 senadores representam 36 milhões de habitantes no Brasil. É um assunto que incomoda. E, diferente do que foi colocado por outros colegas aqui, a quem eu respeito a todos, não se trata de convocação, se trata de convite, não é pedido de impeachment, é um simples convite. Aliás, a gente sabe que tem pedidos de impeachment aqui nessa casa, um deles que conta com a assinatura de 2,6 milhões de brasileiros. Nós temos a chance, no meu modo de entender, de recuperar a imagem do Senado diante da sociedade. É uma oportunidade importante que tenhamos coragem para fazer isso.
Eu quero lembrar, senhor presidente, que um dos colegas que começou a legislatura conosco, o senador Harold de Oliveira, que todos guardamos com muito carinho, peço só mais um minuto para concluir. Ele estava lá arrolado, senador Cajuru, nesses inquéritos, junto com outros deputados. E nós tivemos a oportunidade de conversar, muitos aqui conversar com ele sobre esses inquéritos chamados de antidemocráticos. Sabe o que é que ele revelou para mim? Que foi um tweet de crítica ao Supremo Tribunal Federal que o levou para essa situação. Você já imaginou, senador Marcos Duval, o senador Harold de Oliveira aqui conosco, 86 anos, com uma tornozeleira eletrônica? Chegou a hora do equilíbrio, de uma verdadeira harmonia entre os poderes, e isso eu peço, senhor presidente, que avalie o requerimento hoje. O requerimento de Vossa Excelência, senador Girão, o número 242 de 2022, propõe uma sessão de debates. Os requerimentos para a proposição de sessão de debates normalmente são acolhidos pela presidência e submetidos à votação de forma extra-pauta quando há o consenso do plenário. Então essa é a rotina nossa. Esse requerimento de Vossa Excelência como item extra-pauta, evidentemente, até pelos pronunciamentos de ontem, ele não tem a unanimidade necessária para a inclusão como item extra-pauta. Mas me comprometo com Vossa Excelência de poder fazer o exame a respeito do requerimento de Vossa Excelência e tomar uma decisão, seja qual for a decisão, de tomar uma decisão, porque Vossa Excelência merece o meu mais absoluto respeito e, obviamente, uma resposta em relação a isso. Então eu peço a Vossa Excelência que coloque na próxima sessão deliberativa para a gente votar esse assunto. Pode ser? Na verdade, a definição da pauta sempre se faz no colégio de líderes. E esse requerimento de Vossa Excelência não é um requerimento simples de sessão de debates. Mas me incumbe, então, de submeter ao colégio de líderes esse requerimento para identificar o entendimento dos líderes, se outra providência não for tomada antes relativamente a esse requerimento. O jurista Ives Gandra afirmou que estamos diante de uma pandemia de ativismo e não há ninguém que se levante contra isso. O jornalista Alexandre Garcia resgatou o passado e reforçou que o Senado deve exercer sua função de moderador nesse embate entre os poderes. Estou em Brasília há 46 anos, sempre acompanhando de perto o Supremo. Lembro-me do tempo em que os juízes atravessavam a ruela que separa seus gabinetes do prédio do plenário sob o olhar respeitoso dos circunstantes. Hoje, ministro do Supremo só sai com segurança reforçada. Saudades de presidentes como Nery da Silva, com hábitos de juiz dinamarquês. Vivia modestamente e passava sua própria roupa. Comentávamos entre nós, jornalistas. Ó tempora, tempos do presidente Moreira Alves, que ensinava que o Supremo pode negar leis que não encontrem acolhida na Constituição, mas não pode inventar normas legais com o pretexto de que o Legislativo não fez a sua parte. Os senadores vão ter de decidir se funcionam como poder moderador para proteger a liberdade democrática. E é bom lembrar que poder moderador não pode ser parte do problema, e sim solução. Como a Corte deixou de resguardar a Constituição, o Senado deve assumir sua posição como casa maior para proteger a nossa democracia. Se nada for feito, se ninguém colocar um freio no ministro Alexandre, com certeza poderemos ter surpresas desagradáveis que colocarão as eleições em risco. Como já foi dito por Francesco Carnelucci e reforçado pelo ministro Marco Aurélio, o ministro do Supremo como juiz pode muito, mas não pode tudo. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o trabalho do Verdade Política, então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.